Aí eu falei assim, anota, gente, isso mesmo. Muito bem, obrigado. Não, mas parou no início, né? Ah, não, eu só iniciei o que é convulsão para adiantar, e deixei os primeiros socorros, as outras coisas para falar hoje, porque eu terminei, dei desmaio todo e iniciei convulsão. Foi isso mesmo. Agora deixa só eu abrir o meu PowerPoint aqui, peraí. Gente, alguém está precisando de alguma ajuda em trabalhos meus? Bom dia, Isabela. Bom dia! Tudo bem? Eu tô, e você? Tudo jóia. Então, tá bom. Alguém está precisando aí, gente, de ajuda em trabalho? Não, né? Oi? Você já leu os trabalhos de quem já Não, postou? não, nenhum. Eu vou dar uma acrescentada no meu trabalho. Ah, Eu já tá. tinha... Como ainda tem tempo um pouquinho, eu vou. Essa semana. Tem muito tempo, né? Tem muito tempo. Só Tem um estou tempinho perguntando. Porque eu Porque recebi. essas 2 últimas semanas foi bem conturbado para mim, mas essa semana eu vou ver, já vou fazer, já estou com umas 10 aqui também. Não, mas para mim não tem problema. Eu só História. perguntei porque eu recebi pelo direct uma pergunta de um aluno que não está entendendo um trabalho meu, mas é da turma de vocês, não. Aí isso ficou na minha cabeça, assim, pensando assim, aí eu fiquei preocupado, falei assim, deixa eu perguntar ali também, se alguém tem alguma dúvida. Aí por enquanto não, mas aí se surgir, Não, beleza. eu mando. Falou, Isabela, quem disse que não? Me socorre aqui, não está saindo, não. Achei. Já comecei a sentir calor já. Só abrindo aqui, ó. PowerPoint. A Márcia me pediu o link do curso aí de primeiros socorros. Alguém assistiu? Vocês assistiram no fim de semana? Professora, eu te confesso que esse final de semana eu não fiz nada. Hein, Márcia? Mas eu pretendo na assistir. correria, mas eu Márcia me mas eu apertou vou lá. assistir, Alguém sim. quer assistir no fim de semana. Eu corri para poder mandar o trem aí, ó. Eu, Programa. Camila, realmente não dei conta, É professora. porque Mas quem trabalha durante a semana e à noite, final de semana está em casa, né? É mais tranquilo. A Vai ficar programação mais faz fácil. tudo, hein, gente? Se tiver programação, investimento, estudar, ser um bom profissional lá na frente, é abdicar de muita coisa agora, tá? Eu já falei essa frase, falei que não ia falar mais, porque fica chato, né? Cada um sabe de si, do que faz. Porque o estudo só da escola tem que estudar mais por fora, né? Buscar mais conhecimento sobre todos os temas, não é só o meu, não. É isso que vai engrandecer vocês aí fora para ser o diferencial, porque a maioria faz só arroz com feijão, né? Todo mundo conhece. O diferencial que vem ali no prato é que faz a diferença, né? Então, vamos lá. Opa! Então, nós vimos, vamos só recapitular aqui, né? Convulsão. Então, convulsão é diferente de... Deixa eu só colocar aqui no silencioso. É diferente de epilepsia, né? Então, epilepsia é uma doença. Epilepsia é uma doença que as manifestações clínicas dessa doença são bem parecidas com a convulsão, porque o paciente vai ter convulsão. Então, convulsão o paciente, qualquer pessoa pode ter mediante a causa, né? O que aconteceu que pode gerar uma convulsão? Outra coisa, não precisa, às vezes, de eu ter acontecido acidente nenhum comigo para ter uma convulsão. Às vezes, um medicamento que eu tomo, que eu faço uso, o efeito colateral dele é convulsão. Pode gerar convulsão no paciente. Ai, professora, mas eu tomo um remédio para tratar um trem e desencadeia outro? É, mais ou menos tipo isso, né? Então, eu acho que não sei se eu comentei com vocês, quem não tem aí, né, hábito de ler a bula do remédio que você toma,
passem até agora, até mesmo por informação sua, que o remédio é você que está tomando, e segundo, para você ser uma pessoa mais, vou falar inteligente não, né? Estou pondo para gravar, tô. Vou colocar assim, com mais conhecimento, né? Às vezes uma pessoa você sabe que aquele medicamento causa isso, é para aquilo, também tem aquilo que você nem sabia, né? Porque médico não fala nada para a gente não, né? Quais outras pessoas que fazem uso daquele mesmo medicamento que você, que não sentem a mesma coisa que você, que o remédio também serve para aquele tipo de coisa. Às vezes você vai começar a ter as fezes ressecadas que é relacionado àquele medicamento que você está tomando para outra coisa, você não sabe nada do medicamento, do porquê que está acontecendo aquilo tudo com você, né? É importante vocês terem esse hábito próprio, né? Às vezes não dá tempo de ler na hora, né? Mas lê, guarda e lê depois, na hora que tiver um tempinho. Então, quais são as principais, né? Na apostila de vocês, não está descrita todas as causas. Nós vimos aí, só relembrando, né? O TCE, o que é TCE mesmo, gente? Traumatismo crânioencefálico. Isso, traumatismo crânioencefálico, né? A doença de meningite, né? Hipertermia, que é a falta de calor, uso abusivo de álcool e drogas, né? Todo mundo já ouviu falar aí, fulano de tal morreu de convulsão, teve convulsão porque usou muita cocaína, né? Teve overdose porque usou muita droga, parasitose, né? Até comentei com vocês sobre essas neurocisticercoses. O que é mesmo, gente? Neurocisticercos? Parasita. É aquele verme que dá na carne do porco. Perfeito, Gustavo, isso mesmo. Deixa eu ver aqui, quantas pessoas? 26 pessoas online, hein? Tem ninguém que lembrou e não? Pegar a matéria, abrir o apostilo só na hora da aula, hein? E deixar para trás, a vida passa, viu? É isso mesmo, né? São os ovos de larvas de bichos, né? De parasitas que ficam na carne de porco. A gente consome ela, a gente não vê, né? Todos vírus e bactérias, né? Nós enxergamos apenas através de microscópios. Então, quando eu faço a ingesta dele, com a carne mal cozida, o local onde ele tende a migrar e se instalar é na cabeça. Às vezes desenvolve, às vezes ele é calcificado, ele morre lá dentro da cabeça, do cérebro, né? A toxoplasmose, professor? Não, toxoplasmose é doença do gato e do pombo, né? É diferente, nada a ver com isso aqui, não. Eu tinha uma vizinha minha, uma criança que tinha, aí eu achei que fosse. E toxoplasmose não é parasita, não. E tumor cerebral, né? Às vezes tem uma massa lá de tumor que comprime algum nervo, assim, e faz com que o paciente tenha convulsão, desencadeie uma convulsão, né? Às vezes, em algum momento do dia, ele tem comprime um pouco, assim, aquele ramo lá, aquele vaso sanguíneo, e desenvolve uma convulsão, esse estado de estímulos desordenados no cérebro, que encostou em algum nervo que não podia encostar, né? Então, tem pacientes que têm tumores, essas coisas assim, que acaba tendo convulsão também. Então, a convulsão vai ser, alguém até falou no dia, acho que é Rafael, a convulsão vai ser sempre consequência de algo? Sim. Né? Sempre consequência de algo. Diferente da doença que é a epilepsia. A epilepsia, a convulsão já faz parte dela, que a doença já estimula que o paciente sempre tenha. É diferente. Convulsão não é uma doença, epilepsia é. Porque todo mundo associa convulsão à epilepsia, porque o paciente ele sempre tem, tipo, depende, tem paciente que tem de hora em hora, sabe? Outra coisa, né? Só paciente jovem ou criança, não, idoso também pode ter convulsão, né? Ou por uma doença que ela está tratando, ou por medicamento, por as mesmas razões, tá? Larissa, você viu toxoplasmose aqui, ó? Ela não é parasita, mas que não vai para a cabeça. Mas a toxoplasmose ela pode desenvolver convulsão no paciente, mas não desse mesmo jeito que é a carne de porco, sabe? O parasita, sabe? Uhum. É porque a criança a vizinha, ela até desafiou os médicos, né? Ela não tem movimento, ela não enxerga, nada disso. Isso mesmo. Então, assim, e ela tem muito assim. E ela, professora, desafiou a medicina, sabe por quê? Eles falaram com ela que ela não ia sobreviver nem um mês de vida. Ela tá com 18 anos, só que assim, não movimenta nem nada. Tá com 18 anos hoje. É a forma mais grave dela, né? É porque a primeira
A primeira coisa que ataca é a visão, realmente. A cegueira, A né? visão, assim, o andar também. É, Eu acho que ela teve contato, é isso mesmo, teve contato com gato. Acho. deve ser a mãe, né? Ela é transplacentária, e quando a grávida entra em contato com gato, com pombo, essas coisas assim, passa através da placenta para o bebê. São poucas as doenças que a mãe pega e passa para o bebê. Uma delas, infelizmente, é a toxoplasmose. Muita gente sabe, né? Muita grávida já sabe disso, mas não adianta. Ô Mas Isabela, quando nas minhas gestações, eu pegava, fazia o exame da plasmose, aí dava no meu, só que dava o meu como não reagente. Ah, tá. Você Mas teve fica lá no contato. meu, mas toda Fica. vez que faz exame, consta, só que Consta. só dá como não reagente. Sim, é que você teve contato, absorveu aquele vírus lá, mas ele não desenvolveu. O seu sistema imune, suas células de defesa, conseguiu combater para que ele não reagisse, mas o resto da vida vai ficar na sua linha do DNA, na sua história, sabe? É verdade, toda vez que eu vou fazer, tá lá. É Mas não estranho, tem né? problema, não. É E super. ela fazia também o consumo, que ela relata, né? Fazia o consumo de carne, fazia muito churrasco, carne mal passada também, muitas Isso, vezes, isso. muitas Grávida vezes. não é aconselhado comer japonês durante a Aí, gestação, né? Nada. é, aí ela acabou tendo assim, não sabia que ia passar pro bebê. Aí depois que a menina nasceu, aí que ela viu que é perigoso. Para ser sincera, eu respeito gato, mas eu tenho pavor. É, Eu eu não não gosto gosto assim também, não. de ter, não. Não gosto Ô, de. Isabela, Oi. ô, quando dá não professora, só fazer reagente, uma é porque teve... observação aqui. Tá? Ô, Gustavo, peraí, eu não tô te ouvindo. Só fazer uma observação aqui. A toxoplasmose não é quando você tem um contato com o gato, e sim com as fezes ou a urina do gato. Isso, mas O gato foi lá, fez xixi na horta, você não lavou direito a verdura, aí você contamina, né? Você isso, foi, mexeu na areia do gato lá, com o cocôzinho dele, e botou a mão na boca, aí você contamina. Você isso, ter mas um É porque gato, a ter mãe, contato com o gato, você não adquire é porque a mãe toxoplasmose. dela, eu lembro que a mãe dela, a gente era vizinha, a mãe dela tinha assim, ela não tinha um gato só, a mãe dela tinha um monte de gato, mas era muito, ô entendeu? Gustavo, mas o Ter, fato do ela deveria ter contato mais. é porque o gato tende a lamber, né? Tende, assim que defeca, lambe, fica na patinha dele a Isso mesmo. sujidade, fica no pelo. Então, quando a gente fala contato, é porque, teoricamente, quando a gente vai ver o cocô lá do gato, a gente não vai pegar e ter contato mesmo, né? Por livre e espontânea vontade. Mas o bicho, né? Ele acaba tendo esse resquício ali no próprio corpo, né? Ele rola na areia, ele passa o tempo todo, ele passa a patinha, ele passa a boca, ele passa os pelinhos, o povo pega carinho e beija, cheira e tudo mais. Então, que pode ter contato com o próprio bicho, né? Ou até com a areia, né? E a areia, vem a chuva no cocô, limpa, a horta é aguada com aquela água e você chega em casa não lava, aí você vai contrair qualquer tipo de doença, né? Dentre eles, protozoários, né? Cisticercoses, qualquer outra coisa. Está certo o seu comentário. Mas você ter contato com o bicho é uma das formas onde que a gente mais pega também. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? É, Pode eu tenho falar. uma Pode sobre a falar. questão da convulsão. Ah, tá. No Japão, teve um caso do desenho Pokémon, que teve um efeito estrondoscópico lá, de luz piscando e tudo mais. Não sei quantas mil crianças tiveram convulsão assistindo o desenho. E aí Menino, não sei depois disso, é passou no mesmo? jornal, né, o Eu Olha, fiquei caso. sabendo disso. É por causa da olha, eu Depois não fiquei passou frequência no da jornal, luz. sabendo. aí os pais tiveram convulsão. Olha, Gustavo, que Entendi muito bem notícia. por Eu que nunca que ouvi foi. isso. O- Depois você procura. Eu acho que foi em Olha, 2000 e. olha Ah, só, nunca foi ouvi falar isso na um minha desenho do vida. Pokémon, um filme. Sei, mas Aí os assim, meninos estavam assistindo, teve um efeito e pensando, deu Gustavo, convulsão foi em um não sei quantas mil episódio. crianças. olha, pensando fisiologicamente assim que pode ter acontecido, eu não sabia desse caso. Olha, interessantíssimo. Depois eu vou querer saber mais. Foi um efeito tipo de luz, né? Tipo de luzes.
que teve no... De luz É, piscando, estrondoscópio. pode desenvolver por causa daquela questão da luz, pelo fato da criança, né, tá assistindo. É a mesma reação que acontece com a gente na boate. Com aquele ambiente, tipo, fechado, tudo escuro, aquele tanto de trem piscando assim, você começa a ter só fotos reativas e tem uma falta, você começa a ter falta de ar. Não sei se alguém aí lembra quando foi em boate, que aquela luz te traz aquela agonia de ficar assim durante horas, você não conseguir enxergar e você forçar a vista, te traz uma sensação de fobia, de falta de ar. Então, às vezes, eles ficaram tão... Porque a criança entra na mente da televisão mesmo, né? A mente entra toda ali, ela se conecta como se fosse participante, né, daquela cena. Pode ser que eles se envolveram tanto que sentiram todas essas emoções do momento ali, né? Porque a gente também, quando assiste filme, a gente envolve em tudo ali da cena, né? A gente vive a cena real em casa, né? De tanto que a gente se envolve, de tanto que a gente está concentrado. É interessante, eu vou ler mais sobre isso, mas fisiologicamente eu acredito que é a vivência do momento lá, junto com a cor. Pode falar. Tanto que teve, depois que teve esse episódio, as crianças e tudo mais, passou no jornal. E aí no jornal mostraram o efeito que causou nas crianças. Aí os pais tiveram convulsão também. Gente, eu vou ler, nunca ouvi falar, você acredita? Olha só. Acredito. Nunca ouvi falar. Oh, super interessante. Depois eu vou entender melhor. Super interessante. Como é que pode, né? Um desenho causar tanta coisa assim, né? Nó. É do Pokémon, né? Que você falou, que bichinho amarelo, né? É do Pokémon. Olha, não ouvi falar. O Rafael já ouviu aí também, né, Rafael? Mas alguém tinha ouvido, já sabia disso? Professor, eu já ouvi falar assim, mas que eu vi em canais de curiosidade do YouTube, tipo, você Sei, sabia, fatos sei, desconhecidos. sei. Eu Olha. também não tinha ouvido falar, não, professora. Eu vou até pesquisar também, que agora eu fiquei curiosa. Também, super. Eu acho que, na verdade, eu fico tão focada em bitolada, em coisas de hospital também, que às vezes a gente, vê um trem e não presta atenção também, né? Pode ser. Então, vamos lá, os primeiros socorros, né? A gente viu manifestações clínicas, não, isso, manifestações clínicas. O que o paciente pode manifestar, né? No momento de uma convulsão? Cadê? Perda da consciência, né? Porque ele vai ter esses estímulos totalmente desordenados, né? Então, vai ter perda súbita da consciência. De uma vez, ele começa a não te responder mais as coisas. A queda desamparada, que a gente conversou muito sobre isso na última aula, que ele vai cair de uma vez, né? Não dá tempo de escorar em nada. Geralmente, ele sempre cai, bate a cabeça. É um paciente que, às vezes... deixa eu só tirar esse barulho aqui. Aí. É um paciente que sempre, às vezes, machuca, né? Porque ele debate muito, ele cai de uma vez, às vezes acaba machucando. Relaxamento dos esfíncteres, né? O que é esfíncteres? Vocês vão aprender em anatomia. É onde faz o controle das fezes e da urina. Estou apertada, eu prendo. Chegou no banheiro, eu solto. Estou apertada, isso que é controle de esfíncter, tá? Então, um paciente em convulsão, eu nunca vi um paciente em convulsão que não urinasse pelo menos a roupa. Tá? Tem uns que fazem tudo. Agora, eu nunca atendi um paciente com convulsão que pelo menos eu não urinasse na roupa. Todos, pelo menos, urina vai sair. Mas geralmente sai tudo, é fezes, é urina, é tudo. Porque ele perde todo o controle. Por quê? Porque os estímulos neurológicos estão todos desordenados. Então, aqui a nossa mente que faz esse controle o tempo todo, que eu tenho que estar aqui para vocês, assim, sentada dessa forma, né? Com um certo comportamento. Por quê? Porque eu estou dando uma aula agora, né? Mesmo se eu estiver apertada, eu tenho que fazer esse controle de esfíncter até o momento de eu chegar ali e poder ir ao banheiro. Então, é minha mente que coordena tudo isso, né? Eu engolia minha saliva para poder não ficar babando aqui, escorrendo. Oi? Infarto faz a pessoa ter convulsão também? Não, infarto não. Ou ele vai infartar, ou ele pode ter uma convulsão e desenvolver um infarto logo, uma parada cardiorrespiratória em seguida, entendeu? Mas ele ter a parada cardiorrespiratória e ter convulsão,
um paciente que bateu a cabeça, por exemplo, esse aqui, ó. Essa aqui é até uma imagem de TC que eu fiz questão de pôr para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto. Então, aqui, ó, é uma das causas. Então, aqui, essa foto do meio, minha cabeça deu aquela chicoteada, assim, para frente e para trás. Acabou batendo também, né? Aí eu tive, aqui onde que está essa parte mais branca, vocês vão estudar depois sobre isso, tá? Sobre imagem. Aqui é uma tomografia de crânio que eu estou vendo essa hemorragia lá por dentro da cabeça, ó. Isso aqui é sangue. Eu posso ter uma pancada que teve um sangramento dentro da cabeça e uma paciente ter o quê? Convulsão, tá? Desenvolver convulsão. Mas por causa da pancada toda, né, desse sangramento todo, meu paciente pode evoluir para uma parada cardíaca? Pode. Tá? Por causa do acidente. Outras vias podem ter ficado comprometidas por causa da pancada, né? Outros ramos, outros vasos, e comprometerem o paciente. Outra causa, né, que a gente ouve falar bastante, criança, que é o bebê com temperaturas altas, né, de febre, por exemplo, seja o motivo que for, né, uma gripe, uma pneumonia, uma infecção que ele está lá dentro do organismo, está causando essa febre, a criança, ela convulsiona, né? Todo mundo já ouviu falar, não pode esquentar muito, tem que dar, porque senão acontece alguma coisa, né? O que que acontece? Convulsiona. E criança convulsiona muito rápido quando tem febre alta demais, porque olha o tamanho dela. Ela é curtinha, né? Então, o estado febril aqui vai acometer muito mais rápido do que num adulto. O adulto também pode... Oi? Com relação a essa convulsão da criança, eu sempre tive uma dúvida, por exemplo, algumas pessoas falam que assim, não, passou de 40, a criança vai convulsionar. Mas eu sempre fiquei na dúvida assim, por exemplo, quando a criança chega aos 40 muito rápido, tipo assim, de repente já chegou no 40, aí a chance é maior dela convulsionar, ou quando toda vez que a criança passar de 40 existe essa chance. Eu sempre fiquei nessa dúvida. Toda vez que ela passar, não é nem de 40, não, pode ser menos de 40, porque quando a criança está com 38 de febre, já é supra-sumo da gravidade. Ela já corre o risco com 38 de chegar a minha filha, por exemplo, a Juju, por exemplo, quando ela tem febre, é raro, mas quando ela tem, ela vai para o 39,5, assim. No estalar de dedos, né? No instalar de dedos, a febre dela aumenta. Então, assim, eu sempre fiquei muito desesperada. Graças a Deus, até hoje, ela nunca teve convulsão. Mas eu sempre fiquei pensando assim, que o que me falavam é isso. Não, é só se chegar muito rápido. Não, aí eu ficava nessa dúvida, tipo, do que fazer, de como que agir. Esse negócio de febre sempre me deixou muito em pânico. Esquentou, não olhou, tá vendo que o menino tá passando mal e não medica para poder, um antitérmico, né, para poder abaixar, o risco de convulsionar ali é iminente, é super forte, super alto. Então, não tem a temperatura X que ela vai convulsionar, não. É porque quanto você não trata, ela vai aumentando, né? Do 38 pula por 9, que pula por 40. Então, de 38... mas eu acho que a maioria das crianças, não sei, né? Deve ir aumentando devagarzinho, né? A da Júlia, tipo assim, ela tá com 36, normalmente a temperatura dela é 35, 36. Se eu medir, aferir, e eu chegar, olhar e ela já tiver com 37,5, pode saber que para chegar no 39, no 40 é questão de minutos. Na verdade, toda criança porque o sistema dela é muito curto, né? Para dar a volta aqui e contaminar é muito curto. Oi? O que a convulsão pode causar ao cérebro? Igual no caso, assim, pessoas que têm a epilepsia, no caso, né, essa doença, né? Ou no caso aí da criança que você citou, ela convulsiona, o que ela pode causar no cérebro da pessoa? Pois é, aí depende. Por exemplo, o paciente ele fica com uma confusão mental, né? Por quê? Ele fica com estímulos desordenados. O que mais acontece com o paciente é quando ele cai, ele machuca,
Quando ele contrai, ele bate em tudo quanto é quina, a gente tem que, aqui tá até os primeiros socorros, manter a calma, proteger a cabeça da vítima com a mão, com a roupa, com o travesseiro, não pode segurar, né? A gente pega alguma coisa só para ele debater e encostar na almofada, sabe? Porque todo mundo segurar o paciente não pode, o paciente tem que ter as contraturas musculares, tá? Ele tem que ter o momento dele ali. Afastar os objetos que possam causar lesões, por quê? Se dependendo do lugar que ele bater uma quina em casa, ele tá rodando o chão inteiro aqui na contratura, né? Tá debatendo. Acaba movimentando o corpo dele, bate numa quina, às vezes tem que dar até ponto, gente, rasga assim, ó. Então, tudo que a gente faz é proteger o paciente, porque ele tem... E a língua também enrola nesse estágio? Aí depende da convulsão do paciente. Tem paciente que tem essa questão da língua que acaba sufocando, tem paciente que não tem. Tá? O mais perigoso, a gente vai ver nos primeiros socorros, é o paciente que tem prótese dentária que é móvel, que ela sai. Né? Hoje em dia, como eu falei para vocês, não tem tanto, né? Porque hoje tem tanto recurso, não tem tanto. Mas se a prótese dentária ela solta no momento de contratura, isso pode causar um engasgo, piorar a situação toda do paciente e a gente passar mais aperto. Então, a gente vai ver aqui que sempre a gente tem que tirar que, afastar os curiosos para dar espaço para a vítima contrair, né? Retirar da boca próteses dentárias que forem móveis, pontes, dentaduras e eventuais detritos. Mas tem que tomar cuidado também, no hospital a gente sempre toma, porque o paciente, nesse momento, ele vai morder sua mão e não vai soltar. E a mordida é forte, arranca seu dedo no dente, na boca dele. Então, não é porque ele está fazendo isso de propósito, porque a contratura é contração forte mesmo. Ele contrai tanto que às vezes a gente quer até ajudar e ele só acontece, a gente não consegue, porque a força que o paciente emite é muito grande. Quem trabalha em hospital e não vai fugir de assistir uma convulsão, não, tá? É super... Depois, a primeira, vocês vão sempre ficar assustados, mas depois você já consegue absorver aquilo de uma maneira mais fácil, mas a primeira, todo mundo sempre assusta, eu não esqueço da minha primeira, sabe? Porque realmente o paciente está super bem conversando com você, ele começa a ter isso. E lembre-se, né? Uma pessoa que nunca teve, não tem a doença, mas aconteceu alguma coisa com ela agora, ela pode ter de repente na sua frente, né? Observar se não há obstrução de vias aéreas. O que é obstrução de vias aéreas? Eu levantar o queixo assim para liberar as vias aéreas. Outra coisa, se tiver a prótese que cai lá, vai obstruir. Se a gente conseguir de uma maneira, igual a gente sempre faz no hospital, pega um travesseiro, um lençol, pega outro e lateralizar a cabeça do paciente, é bom, porque aí a gente não tem essa questão da língua, né? Da língua bater, descer e sufocar o paciente. Mas nem sempre a gente vai conseguir lateralizar o paciente, porque a força que ele faz ali naquele momento é muito grande, tá? Se eu conseguir afrouxar a roupa dele, é sempre importante em qualquer primeiro socorro, porque ele precisa de oxigênio, né? Gente em cima, aquele tanto de coisa em cima, não pode acontecer. Então, a gente sempre, são coisas tão pequenas, mas que ajudam o paciente, né, a tomar esse fôlego e melhorar a sensação dele, né, de oxigenação. Aqui está lateralizar a cabeça, mas nem sempre você vai conseguir lateralizar a cabeça do paciente, tá? Porque também tem um problema de vômitos e secreção. Se por acaso ele vomita, né, pode acontecer? Pode. Não é frequente, mas o paciente pode vomitar durante as contraturas. Se ele vomita e está assim, o vômito volta e às vezes desce para outra via que não pode descer, que é os pulmões, né? São as vias aéreas. Aí causa uma asfixia, causa um outro trauma, ele engasga, a cabeça dele não está ordenada para ele deglutir, respirar, fazer um esforço, aí pronto, o paciente morre por causa do vômito, não por causa da contratura, nada que aconteceu, mas por causa do vômito que asfixiou, que tampou aquela oxigenação dele, né? Então, toda vez que eu conseguir lateralizar, é super importante. Quando vomita, causa um desespero maior na equipe, porque a gente vê notoriamente que ele começa a ficar sem fôlego, um pouco do fôlego que ele pega de respiração, ele começa a não pegar mais, porque porque a secreção do vômito vai tampar as vias aéreas todinha, porque o vômito vem e volta.
não colocar nada na boca do paciente, não dar água, não pega, fica botando um trem para escorar a boca, né? Para escorar os dentes, que o paciente que às vezes quebra o dente, viu, gente? De tanto contrair, bater, ele força tanto, mas tanto. Às vezes tem muito corte na língua, porque ele aperta também, debate. Não tentar fazer a vítima voltar para si, ou acorda, bate no paciente, sabe? Joga água. Então, isso não pode, né? O paciente ele tem que ter o momento, aos poucos ele vai parando, reduzindo, até ele parar por completo. Quando o paciente para por completo, ele nunca vai parar e vai falar assim, nossa, o que aconteceu comigo aqui agora? Que sensação esquisita, por que eu estou no chão? Por que eu estou desse jeito? Ele nunca vai falar para você isso, nunca. Ele vai ficar até com os olhos fechados, às vezes, sabe, sem energia nenhuma, mal respirando, e vai começar a voltar bem, bem lentamente, tá? É um paciente que dentro do hospital, ele nunca vai embora para casa naquele momento, nunca. Ele vai ficar lá, se ele não for internado, ele vai ficar lá umas 6 horas de observação, para ver se teve, o que teve de sequela e tudo mais. Quem me perguntou de sequela ou voltando, além disso, tem as mortes de neurônio, tá? Porque ele fica com essa confusão desordenada, né? Esses estímulos desordenados, ele às vezes esquece de respirar, né? Porque ele não, o corpo dele não tem ordem, está sem ordem de nada, né? Não manda ele fazer nada, ele perde o controle de tudo, porque os neurônios ficam confusos para mandar o estímulo para você. Respira, Isabela, inspira, inspira, respira. Aí o paciente acaba tendo morte de neurônios. Então, morte de neurônios é onde que ele pode ter déficit de alguma coisa no futuro, né? De um movimento, de um esquecimento, de uma falha motora, de alguma coisa no futuro. Mas é certo que ele vai ter? Aí vai depender de cada paciente. Ele teve a falta de oxigênio prolongada por muito tempo? Teve. Não teve. Então, ele sempre tem convulsão, mas você vê que é uma maneira mais branda, ele até respira, você não vê que ele fica cianótico nem nada. Nunca vomita, ele tem as contraturas, mas não tem daquela forma de se machucar tanto. Então, depende muito do paciente. Mas a contratura e o paciente não te responder, sempre vai haver, tá? O paciente não te responder nada. Você vai perguntar para ele, calma, calma, José, calma. Não adianta você ficar falando isso, não, tá? Porque o sistema dele está todo desordenado, então ele não tem essa capacidade de ouvir você, compreender e reagir àquilo. Não restringir os movimentos, né? Não segurar o paciente nunca, permanecer próximo à vítima. A gente nunca pode deixar a vítima sozinha, tá? Então, acabou de acontecer, né? Um chama o médico, né? Aconteceu na mão de vocês aí da radiologia. Chama o médico, chama alguém, e a gente sempre fica ao redor do paciente até terminar as contraturas. A gente não deixa ele lá, daqui a pouco a gente volta lá. Vamos fazer, adiantando as outras coisas aqui. Então, isso não existe, tá? Então, a gente tem que zelar pelo paciente, porque é nossa obrigação. A gente, dentro do hospital, seja vocês da radiologia ou não, todas as pessoas ali dentro são obrigadas a prestar socorro ali para o paciente, né? Dentro da sua competência. Encaminhar ao atendimento hospitalar se necessário. Professora, se um paciente desse teve isso em casa, eu vou fazer o atendimento pré-hospitalar, que foi o que a gente aprendeu, né? Que é fora do hospital, que é o que a gente presta, que a gente sabe, mas sempre é bom encaminhar o paciente para o hospital, para ver o motivo que isso aconteceu. Professora, mas é um paciente que eu já espero, né? O médico falou que isso ia acontecer, porque o remédio traz esse efeito colateral. Tem pacientes, igual no lar de idosos, gente, que todo mundo já se espera que aconteça isso com a dona Tereza, porque já é esperado pelo tratamento, né, por tudo. Vão levar a dona Tereza de hora em hora, toda vez que ela tiver uma contratura? Não, tá? Então, o pessoal lá já é instruído, já é capacitado para que aquilo aconteça, a não ser que o episódio de hoje seja um episódio diferente do que geralmente ela tem. Então, eu posso ignorar, fingir, deixar para lá? Não, eu tenho que levar no hospital, falar que foi diferente, mesmo que o médico fala para mim que faz parte, está normal, que ela não tem nenhum problema a mais, que hoje, por exemplo, ela contraiu de uma maneira diferente das outras. Mas é bom sempre eu levar o médico, porque algo pode ter acontecido a mais com a minha paciente que não é normal.
Então, paciente que aconteceu a primeira vez inesperadamente, ou por um acidente, ou por uma febre, ou por qualquer outro motivo, tem que levar? Tem. O que eu não vou levar constantemente é o paciente que eu já espero que ele tenha, né? Então, quem é de outros cursos aí assistenciais, que não é o de vocês, já sabe que o paciente já tem escrito no prontuário, ela já está acostumada a tratar desse paciente, então ele já tende a ter, né, esse comportamento aí de contratura, sabe? Mas todo mundo já espera porque é feito de alguma coisa, ou é feito de um tumor que está comprimindo, não pode operar por enquanto, tem que esperar o tumor reduzir, então ela vai tendo essas contraturas, e por aí vai. Geralmente, os movimentos incontroláveis duram de 2 a 4 minutos, gente, e é 2 a 4 minutos eternos, tá? Realmente é isso aí mesmo, passa disso não. Mas parece que o treino não passa nunca, sabe? Parece que é muito tempo. Esses 2 a 4 minutos, a sensação é de 10 minutos, pelo menos, sabe? Notório, notório, o treino nunca acaba. E a equipe inteira fica muito apreensiva naquele momento, todo mundo fica muito apreensivo, mas não tem, porque a gente quer ir lá atuar e ajudar o paciente de alguma forma, mas a gente só consegue o protegendo daquele ambiente para que ele não machuque ainda mais, né? Então, eu tenho que deixar que essas contraturas aconteçam.